Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar sua atenção nessa manhã com uma palavra de fé para o seu coração, tá certo? Eu sou o pastor Antônio, faço parte da Igreja Evangélica Comunidade Cristã, na cidade de São Miguel dos Campos. A igreja ela fica localizada aqui na parte alta da cidade, no Hélio Jatobá 3, quadra D5, número 63, tá bom? E também em Teotônio Vilela, fica no Parque do Futuro 1, próximo à Guarda Municipal. Se você tem passado por alguma aflição, tem passado por algum momento difícil, tem passado por coisas que têm atormentado, problemas que têm atormentado o seu coração, a sua alma, eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite para você a estar conosco, né, nessa sexta-feira, ou no domingo, ou também nas quarta-feira, tá bom? Deus, Ele é poderoso. Deus, a Bíblia diz que Deus ele enviou o seu Filho amado, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus ele amou o mundo de tal maneira, quando ele fala amou o mundo, ele amou as pessoas, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, ele deu por amor à humanidade, para que todos os que nele crer não pereçam. Perecer você sabe que é perder. Perecer você sabe que é morrer, é adoecer, é sofrer. Nós temos visto a humanidade aí padecendo, sofrendo, morrendo de forma precoce, e pessoas agoniadas, desesperadas, sem saber o que fazer. Mas por que isso? Porque infelizmente as pessoas elas têm fé em Deus, as pessoas elas dizem que crê em Deus, mas elas não sabem diferenciar o ter fé em Deus e o crer em Deus. Você vê que são duas palavras quase a mesma. Elas são idênticas, mas elas não são iguais. Você vê, uma pessoa que vive mendigando, vive na rua, ela tem fé em Deus. Uma pessoa que é viciada em droga, ela tem fé em Deus. Uma pessoa que vive na prostituição, no alcoolismo, ela também tem fé em Deus. Mas muitas dessas pessoas que estão sofrendo, que estão no alcoolismo, que estão na depressão, que estão sofrendo, elas pensam que elas crêem em Deus, mas elas ainda não crêem. Ela pode até crer amanhã, ela pode até crer a partir desse momento que ela está assistindo esse vídeo, mas há uma grande diferença entre ter fé em Deus e crer em Deus. Porque ter fé, todos os seres humanos têm, pobre, rico, branco, negro, todos os seres humanos na face da terra, ele tem fé em Deus, porque Deus ele não permite que um ser humano venha ao mundo sem essa força magnífica que é a fé. Só que a fé só, ela não funciona. Se a pessoa ela tiver apenas a fé, ela não funciona. É necessário você crer também. Aí você de repente diz assim, mas eu creio. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que é a fé?
A Bíblia diz que a fé ela é a certeza de coisa que se espera e é a convicção de fato que não se vê. E às vezes você tem essa fé. Você é uma pessoa que tem muita fé em Deus. Mas você, para obter bom resultado da sua fé, você precisa crer em Deus. E crer também na palavra de Deus. Você precisa crer. E você só crê em Deus quando você obedece a palavra dele. Quando uma pessoa ela obedece a palavra de Deus, então ali está provado. Ali foi provado e comprovado que a pessoa ela não tem uma simples fé. Ela tem fé e ela crê também em Deus. Então, às vezes, a gente chega para uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está no alcoolismo, nas drogas, porque nós fazemos evangelizações, nós evangelizamos. Às vezes, nós falamos com uma pessoa que está doente, para ela aceitar Jesus, para ela entregar a vida dela para o Senhor Jesus, ela procurar uma igreja mais próxima da casa dela, para que assim ela busque a presença de Deus. E essas pessoas, elas ouvem a palavra, ela ouve a orientação, o ensinamento, mas elas não tomam atitude, elas não obedecem. Muitas pessoas, elas não querem buscar o Senhor Jesus. Elas acham que Deus opera da maneira que elas pensam. Elas acham que Deus, ele é como ela imagina. Só tem uma maneira, meu amigo, minha amiga, de você ter a certeza e a convicção que você está fazendo as coisas certas. E que o seu pensamento e que a sua maneira de achar as coisas é correta. Só tem uma maneira, é por aqui. É pela palavra de Deus. Se você é uma pessoa que você não pratica a palavra de Deus, se você não obedece a palavra de Deus, então só tem um objetivo: você não crê. Porque quando a pessoa crê, ela pode ser a pessoa mais perversa do mundo, ela pode ser a pessoa mais ignorante do mundo, ela pode ter cometido o pior delito, o pior pecado, ela pode ter feito coisas obscuras, mas quando ela crê na palavra de Deus, quando ela crê em Deus, ela começa a obedecer a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela não crê, então ela ouve, ela lê, ela é evangelizada, até mesmo ela vai na igreja, mas elas não ficam. Elas não querem se comprometer com a palavra. Elas querem ter uma fé, mas uma fé de qualquer maneira. Uma fé em Deus com libertinagem. Ela quer ter uma fé em Deus fumando. Ela quer ter uma fé em Deus se prostituindo. Ela quer ter uma fé em Deus no pagode, nas farras, nas boates, armado com faca, com pistola. A pessoa quer ter fé em Deus com as drogas, com a amante, com a prostituição. Você pode ter essa fé em Deus, tendo tudo isso, praticando tudo isso. Só que é o seguinte: a sua fé não vai funcionar. Vai ter momento que você vai chorar, vai ter momento que você vai sofrer, vai ter momento que você vai perder, e você vai levantar o rosto para o céu e vai dizer assim: meu Deus, por que eu sofro tanto? Eu tenho tanta fé no Senhor, eu tenho uma fé tão grande, mas por que eu sofro tanto? É porque você não pratica a palavra de Deus. É porque você não obedece a palavra de Deus. Então isso significa que você não crê. Quando a pessoa ela crê, ela obedece. Quando ela não crê, é simples, ela não obedece. Então há os frutos da obediência e há os frutos da desobediência. E de repente o que está acontecendo com o senhor, com a senhora,
é fruto de desobediência. Então, meu amigo, eu quero dizer para você que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os que nele crer não pereçam. Observe que ele não fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos os que têm fé não pereçam. Ele não falou assim. Porque senão assim, o que está acontecendo com a humanidade era injustiça da parte de Deus. Porque se ele dissesse, se ele falasse, se tivesse escrito aqui, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todos os que tivessem fé não perecessem, então ninguém poderia perecer, ninguém poderia estar sofrendo. Mas não é para quem tem fé, é para quem crê na palavra, na pregação. Então, quando você crê, você obedece. De repente, você vai assistir esse vídeo durante o dia, durante a tarde, durante a noite, eu não sei. Mas, se você está sofrendo e você crê de fato e de verdade em Deus, então você vai procurar. Se você é de Teotônio Vilela, você vai procurar em Teotônio Vilela a Igreja Evangélica Comunidade Cristã, que fica no Parque do Futuro 1, próximo à Guarda Municipal. Se você é daqui de São Miguel dos Campos, você vai vir aqui na igreja, vai assistir um culto. Você está sofrendo, você está passando por situações que só Deus e você sabe o que você está passando. Então não importa se você mora na parte alta ou na parte baixa, você vai arrumar uma maneira de vir aqui na igreja assistir um culto. E você pode ter certeza que Deus ele vai operar de maneira grande na sua vida. Então se você crê, você vai tomar uma atitude e vai dar os seus primeiros passos em busca do Senhor Jesus. Aí de repente você diga assim, mas pastor, eu não posso buscar Jesus em casa? Eu não posso orar em casa? Sim, tem que buscar Jesus em casa. Tem que orar em casa. Mas eu pergunto, como que o seu filho vai ser alguém na vida, vai aprender alguma coisa, se você não colocá-lo na escola? Como é que você vai aprender as coisas de Deus, se você não estiver na igreja? A igreja ela é de suma importância para o ensinamento da palavra de Deus, para que assim as pessoas elas creiam e elas comecem a praticar. Como que você vai praticar a palavra de Deus se você não for ensinado? Como é que os seus filhos vão aprender alguma coisa se não tiver um professor para ensinar? Qualquer profissão que você exerça, você teve um professor para ensinar. O Senhor Jesus, ele veio para nos ensinar. Ele deixou a Bíblia Sagrada para que nós, homens, mulheres de Deus, escolhida por eles, para pregar, para levar boas novas, ensinasse. Então você precisa vir na igreja para poder aprender a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, fica esse recado, essa mensagem para o seu coração. Deus, ele já fez a parte dele, dando o seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê não pereçam. Eu tenho certeza que você que me assiste, você é uma pessoa de fé muito grande. Mas só essa fé grande não funciona. Tem que estar junto da obediência. Você precisa crer também. Tá certo? Você precisa crer. Então fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? E até o próximo vídeo. Se você puder e quiser compartilhar esse vídeo, você vai compartilhar. Se você quiser dar um like, você vai dar um like. Eu criei esse canal agora, não tem nenhum seguidores ainda, ninguém ainda está seguindo, é um canal novo. Então, para que todos os dias eu possa poder mandar uma mensagem ao coração
de todas essas pessoas que sofrem pelo mundo, eu preciso deste canal. Então, se você puder curtir, me seguir, compartilhar, eu vou ficar muito agradecido e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar muito a nossa vida nessa nova caminhada através desse canal, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima. Fica com Deus. Tchau.